primeiramente, dizer uma boa noite para todo mundo que está aqui na sala, dizendo que é a primeira vez que a gente faz uma apresentação copiando os nossos amigos lá de Portugal, uma live, né? Então, talvez não saia 100%, porque também é estranho não ter o contato. A gente gosta de fazer uma apresentação em roda, geralmente a gente passa algum vídeo, alguma música, e nesse momento a gente não vai conseguir fazer isso, tá? Eu vou pedir para que a Cissa faça uma apresentação, fale um pouquinho com a gente, e em seguida o Richard, né, nosso grande amigo também, vai dar algumas palavrinhas com a gente, e depois a gente vai ter a oportunidade de fazer a apresentação da CDF num moldes um pouquinho diferente. Aí a gente começa efetivamente a apresentação, tá bom? Cissa, por favor. Bom, então, boa noite, amigos e amigas que estão aqui presentes. Hoje a gente tem gente de São Paulo, tem gente de Portugal, tem o Richard nos Estados Unidos. Tem alguém de fora de São Paulo? Mas do Brasil? Não estou vendo, eu acho que mais São Paulo. Tem? O Wagner. Ai, Wagner, em São José dos Campos. Tudo bom? Quem mais? Meu pai está acompanhando, meu pai está acompanhando, minha mãe também. Ótimo. Quem mais? Eduardo? Eduardo, do Rio de Janeiro. Olá, tudo bem? Tudo bem. Meus amigos, é um prazer tê-los hoje aqui nessa apresentação da comunidade de fala da ABRE. Eu quero dar as boas-vindas a vocês, agradecer a presença. Os meus amigos, nossos amigos portugueses estão fazendo um serão, né? Porque já é bem tarde em Portugal. Então, obrigada pela presença de vocês. Eu quero dizer que é uma alegria a gente poder realizar esse encontro aqui e é uma honra ter o Richard aqui com a gente hoje. Se a comunidade de fala existe no Brasil, é pela ousadia do Richard, né? E pela persistência desse nosso amigo querido, com que eu tive a felicidade e a sorte de conhecer pessoalmente em 2014, num evento em Campinas. E aí conversamos um pouco sobre a questão do protagonismo e do empoderamento, do empowerment, e o Richard não se conformava com a inexistência de movimentos mais ativos de pessoas com histórias vividas de transtornos mentais, de usuários, e eu disse a ele, Richard, a gente já tem, né, um projeto na ABRE, contei para ele um pouco o que a ABRE vinha fazendo. A televisão está ligada. Eu sei. Aí, Caio, você tem que agir aí, deixar o microfone. E aí, o Richard desenhou um projeto para começar conosco, numa parceria com a ABRE, projeto que nós pusemos em prática em 2015, formando o primeiro grupo em São Paulo. E aí o Richard, junto com a nossa querida Marta, psiquiatra lá de Santa Maria do Rio Grande do Sul, também formou um grupo por lá e no Rio de Janeiro também. Então, iniciamos em 2015 com 3 grupos que foram batizados de comunidade de fala aqui. O grupo de São Paulo ligado à ABRE, mas numa proposta de fato ousada, né, de levar histórias e narrativas e histórias de superação não vinculadas a um transtorno mental específico, né? Mas falar um pouco das trajetórias de cada pessoa com as suas histórias de superação, independente do diagnóstico. E o grupo de São Paulo foi um grupo que conseguiu fazer, ao longo de um ano, muitas apresentações. Quantas foram? 40 por aí? Foram muitas. 100. Mais de 100. Hoje muito mais de 100, né? Assim. Mas no primeiro ano a gente chegou a fazer 50 apresentações e em vários equipamentos de saúde, em escolas, universidades, e pouco a pouco também foi um grupo que foi ganhando autonomia. Então hoje, dentro da ABRE, a comunidade de fala é um projeto autônomo, é um projeto autogerido, né?
que toma suas decisões de como levar adiante o projeto de uma maneira independente, o que nos dá uma imensa satisfação. Então, eu, como hoje diretora-presidente da ABRE, tenho a alegria de apresentar, de abrir essa apresentação, vencendo mais um obstáculo e um desafio, que é poder fazer uma apresentação dessa maneira, né? Vamos ver como é que a coisa vai, mas a julgar pela experiência da semana passada em Portugal, tudo vai bem, porque estivemos com um grupo em Portugal outro dia, eu fui até lá, né? Caio também, e correu tudo muito bem. Foi uma apresentação linda, emocionante, né? A Joana, que está aqui hoje nos ouvindo, e a Rita fizeram 2 relatos muito bonitos. Então, hoje é a nossa vez de levar para vocês essas histórias. Eu espero que vocês aproveitem, que participem e contem para nós depois como é que foi a experiência também. Ótimo. Obrigado, Cissa. Também agradecer a presença do professor Dr. Eduardo Vasconcelos, que é o supervisor da CDF lá no Rio de Janeiro. E eu passo a palavra para o Richard. Richard, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado, Caio. Obrigado a todo mundo por ter vindo à sua apresentação hoje. Eu acho muito interessante esse tipo de veículo para divulgar o CDF, a Comunidade de Fala. Eu estava lá com Cissa, lá na 2014, lá em Campinas, e eles estavam conversando sobre reabilitação e recovery. E no final de contas, não sabia muito sobre nem recovery no Brasil, nem reabilitação, porque estava ainda cedo assim para esses conceitos. Agora, eu tenho trabalhado nos Estados Unidos com um grupo que se chama Inner Own Voice, é nosso próprio voice, onde as pessoas que tinham experiência vivida falavam sobre sua experiência com a doença e também com a superação. Então, eu adaptei esse programa para a cultura brasileira e fiz mais moderno também. Então, em 2015, eu vim a São Paulo e junto com Cissa e as pessoas de lá de São Paulo, nós fizemos um treinamento. E São Paulo ficou muito forte, assim, a capacidade das pessoas de São Paulo foi enorme e me surpreendeu com as inovações que tinha. Não somente tinha apresentações mais do que 100, mas tinha fez um filme, fez uma conferência, fez bandeiras, fez outros treinamentos para mulheres assim ficar parte da Comunidade de Fala em São Paulo e também treinou um grupo de familiares. Eu fiquei muito assim impressionado com a inovação da pessoal de São Paulo. E também eu vi que o pessoal de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, também estava tendo uma experiência muito bacana com isso. Depois de apresentação em público, uma pessoa lá de Santa Maria, uma professora se chama Elis Costa, ela virou a pessoa de referência na escola dela quando as pessoas tinham problema emocional. E eles, os professores e também os alunos foram conversar com ela quando tinha um assunto de saúde mental. E agora, além de ser professor de geografia, Elis Costa agora tem uma sala própria para receber estudantes que querem conversar com ela sobre um problema, um assunto emocional. Eu achei formidável isso. Outra coisa que aconteceu em Santa Maria, um rapaz se chama Denizar, ele agora é presidente da AFAB, Associação Familiares de Amigos de Bipolar. E também no bairro dele, ele é a pessoa para falar quando a pessoa tem um problema emocional. É interessante isso, né? Como eu chamo isso capital social, que a opinião dos outros vai fazer alguma coisa com você. Em São Paulo, por exemplo, o Zé e Caio foram assim, procurados para fazer entrevistas à imprensa, à televisão, sabe? Então, isso tudo assim veio assim
sem expectativa minha, mas acho que foi muito formidável. E eu também, eu quero, depois da apresentação do Zé e Caio, eu quero ler alguma reação das plateias que assistiram às apresentações do CDF, para vocês verem o impacto que esse programa tem na plateia. Mas eu vou parar aí e eu vou falar um pouco mais depois da apresentação. Obrigado, Caio, para a palavra. Caio, seu áudio. Obrigado, Zé, desculpa. Eu tinha colocado todo mundo no mudo, então agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui. A apresentação da comunidade de fala ao vivo, né? A gente tem 6 tópicos, então esses 6 tópicos eles serão abordados de uma forma sequencial, agora por mim e pelo José. O José sempre vai fazer a primeira apresentação e eu dou continuidade. E no final desses 6 tópicos, a gente vai abrir para perguntas. E na hora que a gente for abrir para perguntas, se vocês quiserem mandando as perguntas por aqui, eu já vou registrando. E a nossa ideia é que a gente termine nosso encontro, uma coisa que a gente teve que aprender muito com o nosso amigo americano Richard, é que a gente seja pontual nos nossos compromissos, né? Então, é muito cultural dos brasileiros, a gente não respeitar muitos horários, a gente gosta de quebrar um pouquinho as regras. Então, para não sobrecarregar ninguém, a gente vai fazer dessa forma. Então, no final, a gente abre para perguntas. Algumas vezes, a minha carinha vai mudar aqui, porque eu acho que ser hoster e apresentar é muita coisa ao mesmo tempo. Eu não sabia que dava esse trabalho, mas, de qualquer forma, a gente fica muito contente. E a gente tem que agradecer também a Solange Tedesco, que está aqui, quietinha. A Solange foi, junto com a Cissa, as precursoras da CDF aqui em São Paulo. Provavelmente, Solange, se no final você quiser dar alguma palavrinha, você está convidada. Então, as regras são essas: boa apresentação e uma informação. Esse encontro está sendo gravado para que a gente possa subir na nuvem, e para quem quiser escutar depois de novo ou compartilhar com alguém, a gente vai subir isso na página da comunidade de fala e também na página da Abre, tá bom? Zé, é com você. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, Caio, muito obrigado, Cissa, muito obrigado, Richard, a todos presentes. Eu não posso deixar de expressar que eu estou bastante ansioso por essa etapa, né, que se apresenta. Agora estamos com várias pessoas de vários países. Eu estava presente na apresentação dos ouvidores de voz, do Vozes de Esperança. Acho que eu estava quietinho também, e percebi quanto esse pessoal de Portugal, eles foram direto ao ponto. Na verdade, eu sou um pouco prolixo, nós aqui de São Paulo, nas reuniões, nas palestras, nas apresentações em público, a gente acaba extrapolando um pouquinho o tempo, procurar ser bem sucinto. A apresentação, como o Caio mesmo disse, está um pouco modificada. Eu vou fazer uma breve introdução de mim, falar sobre os dias difíceis, e aí o Caio passa a palavra para o Caio. Então, meu nome é José Alberto Orsi, eu sou de São Paulo, paulistano da Gema. Eu tenho uma ascendência italiana, meus avós, ambas partes, pai e mãe, vieram da Itália mesmo. Inclusive, eu tenho a cidadania italiana. Eu estudei num colégio italiano aqui em São Paulo. Sou amante de artes, praticante de artes plásticas. Tive uma vivência com desenho e pintura, inclusive expondo, organizando atividades artísticas dentro e fora da faculdade. Tenho uma graduação em engenharia civil, sou engenheiro civil de formação. Tive a oportunidade de morar 4 anos nos Estados Unidos, onde eu tive um título de MBA. E agora, atualmente, estou me dedicando à parte na atuação de pesquisa em saúde mental, fazendo um mestrado na Escola Paulista de Medicina, com o Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica. E muitas vezes eu até esqueço que eu tenho, de fato, um transtorno mental, que é um transtorno esquizoafetivo. Então, indo para os meus dias difíceis, né? Eu acho que as pessoas me perguntam hoje, muitas vezes, como é que tem sido a experiência de estar confinado em casa, né? Nós estamos já várias semanas experimentando uma coisa absolutamente sem precedentes, né? Eu sempre respondo para as pessoas que me perguntam, dentro e fora
da faculdade, do ambiente de mestrado, de certa forma eu já tive essa experiência de confinamento durante as minhas crises e meus surtos psiquiátricos, né? Ao longo da minha vida eu tive 4 grandes surtos. O primeiro surto foi entre 94 e 95, o segundo surto foi nos Estados Unidos, antes de concluir o MBA, o terceiro surto foi no finalzinho, quando eu estava trabalhando, inclusive, na Microsoft, finalzinho de 99 para 2000, e o último surto foi em 2001, já de volta em São Paulo. Então, os dias difíceis, de fato, foram, de fato, ter que se recolher, ter tido uma quebra de dia a dia, que era, de fato, os estudos, os trabalhos, e encarar as internações psiquiátricas, porque eu tive, ao todo, 6 internações psiquiátricas. E foram dias difíceis porque eu tinha um quadro psicótico bastante clássico, apesar de que meu pai também tinha esquizofrenia, eu não entendia que eu, de fato, estava enfrentando um surto psicótico, e tinha delírios e alucinações muito fortes. Para quem, de fato, assistiu aquele filme Mente Brilhante, pode entender um pouquinho de como foi meu repertório. Eu achava que eu era perseguido por uma rede invisível de espiões, pela CIA, pelo FBI. Achava que eu estava sendo monitorado por câmeras. Isso no Brasil e nos Estados Unidos, em todas as 4 grandes crises que eu tive. E eu tinha muito medo, muita ansiedade. Eu me escondia em casa. Eu tinha atitudes bizarras de me esconder das pessoas. E, infelizmente, só depois de muitos do tratamento, depois de muita psicanálise, depois quando eu aderi à medicação psiquiátrica, porque de fato eu tive um insight de entender que eu tinha um transtorno mental e que esse transtorno mental, apesar de ser um transtorno mental severo, ele era passível de ser controlado e era possível ter uma vida de qualidade como eu de fato tenho hoje. Então, eu acho assim que não desejo para ninguém a experiência que eu tive. E hoje as pessoas, eu vejo, de certa forma, estão vivendo uma experiência quase que psicótica mesmo, né? Então, as pessoas vão à rua e parece que estão, de fato, completamente à mercê dessa ameaça invisível. Então, de certa forma, vocês estão enlouquecendo como nós enlouquecemos, né? Essa experiência de nós termos o medo do invisível, do imponderável, do impreciso. Então, basicamente, essas foram meus dias difíceis, né? A experiência que, de certa forma, vocês estão tendo hoje, do confinamento, da segregação social, e também da questão de ter que entender que nós temos que tomar uma medicação para o resto da vida, que não foi fácil para mim, entender e aceitar esse paradigma na minha vida, de que eu tenho uma doença mental, mas que, graças a Deus, graças também à minha perseverança e aos amigos que eu conheci na Abre, né, que eu consegui encontrar meus pares. Então, esses dias difíceis hoje, eles conseguem ser mais palatáveis. Então, eu passo para o Caio para não me estender muito nesses dias difíceis. Ótimo, Zé. Obrigado. Então, esse primeiro tópico, a gente faz uma apresentação breve sobre nós e falamos um pouquinho sobre os dias difíceis. Meu nome é Caio, eu tenho 42 anos, sou casado há quase 4 anos. Eu moro numa cidadezinha perto aqui de Mogi, de São Paulo, perdão, na Grande São Paulo, cerca de 1 hora, mas que tem mais de 400 mil habitantes, né? Falando um pouquinho sobre meus dias difíceis, eu sempre comento que todo mundo tem seus dias difíceis, né? Mas talvez os 2 que marcaram mais a minha trajetória foi por volta de 24 anos de idade. Eu já apresentava alguns sintomas e foi um determinado momento que eu imaginei que tivesse ou tivesse enlouquecido ou estava enlouquecendo, né? Eu sempre gostei muito de dirigir, mas os meus rituais sempre eles foram muito presentes em coisas que me traziam muito prazer. E o que aconteceu esse dia? Voltando de uma confraternização, eu estava aqui numa estrada, a gente chama de marginal aqui em São Paulo, numa via expressa, e os sinais já aconteciam desde a infância, né? Mas como eu nunca busquei o tratamento, o que aconteceu especificamente esse dia? Toda vez que eu mudava de faixa, eu vinha um pensamento na minha cabeça que existia a possibilidade que eu tivesse machucado alguém. E isso me trazia muita angústia. E como me trazia angústia,
fazia com que eu retornasse nesse lugar várias vezes. Então, numa determinada ponte em São Paulo, eu fiquei quase 3 horas, indo e voltando, indo e voltando. E foi um determinado momento que eu disse assim, não, isso não é real, me senti muito sozinho, mas até o fato de procurar ajuda, isso demorou um tempo. E depois, que eu acho que é uma situação difícil ainda, desde o falecimento do meu pai, principalmente logo depois, os meus rituais aumentaram de uma maneira assim exponencial. Então, eu perdia muitas horas do dia refazendo as minhas tarefas e principalmente o que a gente chama de pensamentos intrusivos. É como se fossem pensamentos que eu precisava conferir a porta, eu precisava conferir o fogão, eu precisava ver se a janela estava exatamente fechada daquela maneira. Era muito difícil sair de casa, porque o preparo para poder sair de casa, ele era muito moroso, muito demorado. E qualquer coisa que fugisse do meu controle, eu imaginava que tinha controle, né? Isso me deixava uma pessoa mais ansiosa, mais irritada e mais frustrada. Então, esses foram duas situações, assim, para exemplificar um pouquinho meus dias difíceis. Zé, com você. Pessoal, vão anotando as perguntas para o final, tá bom? Por favor, Zé. Bom, o segundo tópico é aceitação, né? Eu acho que essa aceitação, na verdade, ela nunca acontece plenamente. Eu acho que tem a primeira aceitação, que é a aceitação de ter a doença. Mesmo tendo um pai que tem a esquizofrenia, que tinha esquizofrenia, já falecido, a mãe dele também tinha esquizofrenia. A minha irmã desenvolveu esquizofrenia. Na época, quando eu tive o primeiro surto, o segundo, até o último surto, eu estava negando a doença, porque de fato não aceitava que devia ter de fato um quadro psicótico, achava que de fato era um fenômeno ligado à mediunidade, algum tipo de poder da mente, ou que de fato existia de fato um complô, né? Eu acho que o que me fez de fato começar a aceitar a doença foi quando eu conheci a Abre em 2003. Então, foi pela primeira oportunidade, eu tive a condição de conhecer outras pessoas que tinham relatos e histórias de vida semelhantes, não iguais, porque cada pessoa é um universo à parte, único, né? Mas haviam relatos de experiências, de delírios, alucinações semelhantes às minhas, né? As minhas, como aquela questão de ser o Messias, de ter um tipo de missão especial nesse planeta, de ser abençoado e ter e a questão também da medicação também, né? Essa aceitação de tomar medicação, que foi de fato, quando eu aderi à medicação em 2000 e 2001, foi que de fato eu deixei de ter um surto. Então, a medicação de fato ela é necessária e é um fator absolutamente para dar o chão para a gente. Com relação a aceitar que eu tenho uma doença mental, isso é uma coisa absolutamente consensual, eu aceito. Hoje eu não tenho mais vergonha, nem medo de dizer. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito franca, uma pessoa muito aberta, nunca tive medo de esconder a minha situação psíquica. Dou entrevistas para jornais, televisão, sou militante na Abre, diretor na Abre já há vários anos. E, como eu disse, em 2013, quando eu conheci a Abre, eu comecei em grupos. E agora, medicação é uma coisa que ainda pega um pouco, né? A gente sempre acha que pode, não digo prescindir da medicação, mas reduzir. Então, hoje eu tenho um psiquiatra, que inclusive ele é da linha espírita, ele é afiliado ao São Médico Espírita. Eu venho trabalhando com ele no processo de redução de medicação, não de eliminação, não de negar, não de parar de tomar medicação, mas tentar usar o mínimo possível, porque elas trazem uma nova configuração neuroquímica no cérebro, né? Mas eu acho que graças à medicação e graças à aceitação da minha condição foi que me fez ser o que eu sou hoje. Né? Uma pessoa que sou um pesquisador em saúde mental, mestrando em psiquiatria e em saúde mental, e com vários colegas na Abre, dentro e fora da Abre, que fazem jus ao orgulho de mostrar para as pessoas, dentro de um processo de recovery que a gente fez desenvolvendo em grupos de pesquisa, de que é possível viver com a doença. Sim, a doença psiquiátrica não é o fim da linha, muito pelo contrário, é apenas uma mudança de paradigma. Então, eu fico muito orgulhoso, muito feliz de estar mostrando como o meu próprio exemplarismo, e estar com um grupo de pessoas notáveis, vou citar N pessoas, eu vou fazer isso agora,
mas que mostram que é possível conviver e viver bem com a saúde mental. Enfim, eu acho que todos vamos concordar que a comunidade de fala, quando a gente conheceu em 2015, nos colocou como protagonistas, graças ao Richard, que teve uma vivência, que nos deu a oportunidade de dar voz às nossas vivências. Eu acho que isso é muito importante para a aceitação da nossa condição. Caio. Obrigado, José. O meu processo de aceitação, eu acho que ele ainda é diário. Por várias vezes eu sempre comentei na minha apresentação que aceitar a doença foi muito bom, né? Até mesmo porque daquele episódio que eu contei para vocês até procurar ajuda demorou mais 3 anos, porque eu sentia muita vergonha, né? Eu já tinha o hábito desde a adolescência de passar com terapeutas, mas era engraçado porque eu tinha tanta vergonha dos meus rituais, ou de contar sobre os meus rituais, ou dos pensamentos que por hora eram agressivos em alguns momentos, que eu tinha uma relação de muita proximidade com o terapeuta, mas eu não comentava sobre o que acontecia, né? E no meu caso, como eu não falei e não procurei ajuda naquele momento, eu, por exemplo, parei de dirigir. Só que esses pensamentos e os rituais começaram a acontecer quando eu usava o celular, quando eu estava na rua, quando eu estava no ônibus, quando eu estava no metrô. E eu dizia assim, isso se já consumia boa parte do meu dia, estava consumindo muito mais. E ter entrado num processo de pânico e logo em seguida depressivo, que é muito usual para quem tem transtorno, e o transtorno que eu tenho, foi onde começou a empatia pelo psiquiatra, né? Onde eu comecei a me sentir mais solto e tive coragem um dia de contar para eles, principalmente as minhas anotações, que aquilo me incomodava, que aquilo para mim não era normal. E ele fez um teste comigo e me fez o meu diagnóstico. Eu saí muito feliz daquela consulta, porque eu dizia assim, nossa, eu não tenho nada que é contagioso, eu não sou louco, porque eu tinha muito medo de ser condenado por alguma coisa ou assumir uma culpa que não era minha, porque várias vezes eu me coloquei em risco, né? Algumas vezes esses rituais eu terceirizava para minha mãe, né? Minha mãe acabava sendo responsável de ligar na polícia, de ligar no corpo de bombeiros. Então, assim, a minha vida estava virando uma loucura, né? E eu acho que essa foi a primeira fase da aceitação. A outra fase foi não ter dado tempo de contar para o meu pai. Eu acho que meu pai era super parceiro. Meu pai acabou nos deixando sem saber realmente que eu tinha, né? E o papai tentava me ajudar da maneira que ele podia, né? Talvez se eu tivesse tido coragem, não vergonha, porque me causa vergonha em alguns momentos de ter esses comportamentos, talvez teria sido mais fácil. Mas quando o papai faleceu, eu resolvi contar para o mundo. Talvez dizer para as pessoas, olha, eu estou aqui, eu tenho isso, eu quero compartilhar a minha história. Obviamente que vir aqui falar para vocês é uma construção de um processo, né? Não é do dia para a noite, né? Então, e eu acabei dando uma entrevista num programa de grande repercussão, que eu não sabia que ia dar aquela repercussão. Mas eu falei, já falei, agora as pessoas vão precisar me aceitar. Eu acho que talvez não tenha sido a maneira mais correta, né? Porque houve muita pressão. Um pouquinho antes, eu tinha um cargo gerencial numa empresa, já me sentia muito pressionado, não era aquilo que eu queria fazer, e eu tinha muito medo de dizer para as pessoas que eu tenho esse problema e de ser muito julgado, né? Porque a gente também se julga e a gente tem o nosso próprio preconceito. E como que as pessoas me dariam uma oportunidade por uma pessoa que tinha passado por aquilo, ou que tinha aqueles pensamentos que a sociedade julga que são loucos e não são loucos, né? E então esse processo de aceitação, eu acho que é uma coisa contínua.
algumas vezes é difícil colocar no Facebook e assumir, né? De vez em quando, não que eu assuma uma dupla personalidade, nada disso, mas eu também não vou sair por aí com uma bandeirinha dizendo, ó, eu sou portador, eu sou uma pessoa que tem um transtorno mental, porque a gente ainda vive uma sociedade muito preconceituosa. E qualquer deslize que você dá, parece que é muito mais fácil você dizer, então a pessoa fez isso porque ela tem um transtorno. Então, eu não me aceito 100% ainda, né? Eu acho que é um processo contínuo, mas eu tenho muito orgulho da minha história, né? Então, esse é o processo de aceitação. E referente à família, só para concluir, eu não sinto um afastamento, eu não sinto nada de diferente, mas assim, de vez em quando os assuntos são velados, né? A gente acaba não conversando muito, né? Então, ou se evitando por um lado para não se expor, ou que alguma pessoa também tenha medo de perguntar. Então, isso é uma coisa muito delicada que a gente tem que tomar muito cuidado. Zé, por favor. Eu vou falar de tratamento. Aliás, eu quero fazer um esclarecimento. Eu falo ABRE, eu não falei o que é ABRE, né? ABRE é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia, querida ONG que nos acolhe, que a Cissa representou, e que eu tenho grande orgulho de pertencer ao corpo diretor, né? E o tratamento, na verdade, foi bastante errático para mim no começo, né? Porque no começo, no primeiro surto que eu tive lá em 94, não foi configurado exatamente um transtorno mental, era uma coisa mais ligada à depressão, né? Então, inclusive, as medicações não eram exatamente de esquizofrenia, não tinha um quadro fechado de esquizofrenia, né? Inclusive, um dos professores, um dos psiquiatras que me tratou lá em 94, 95, foi meu professor na Escola Paulista, por coincidência, um grande mestre. E ele, de fato, por uma questão até interessante, foi a primeira pessoa que acertou a medicação que eu tomo até hoje. Né? Não são os mesmos medicamentos, mas o tipo de medicação que eu tomo hoje é exatamente aquela que ele receitou quando eu passei por ele em março, maio, abril de 95. Então, eu passei por vários tratamentos particulares, nunca tendo um diagnóstico fechado, até que, depois de ter engordado um pouco, 20 quilos em 3 meses, um dos tratamentos que eu fazia no Hospital Dia, a medicação foi suspensa, eu já tinha feito tirado uma licença médica do meu trabalho, que eu era engenheiro fiscal de obras, e eu fui para os Estados Unidos, e quando eu tive, depois de ficar 1 ano e meio, quase mais de 2 anos, 2 anos e meio, na verdade, já trabalhando, estudando no mestrado, tive uma recaída. Então, novamente, tive um apoio médico, eu tive que tirar uma licença, tive que trancar o mestrado, e foi só em Miami que eu tive, de fato, um diagnóstico, em 98 já, né? Eu tive um diagnóstico com um médico argentino que me disse que eu tinha um transtorno esquizoafetivo, que eu tenho que fazer medicação por resto da vida, e novamente receitou as medicações que eu tomo, que hoje também, as medicações que eu tomo até hoje. Mas até 2001, como eu disse, o tratamento era errático. Era um tratamento a pagamento, era um tratamento que eu não havia um diagnóstico fechado, eu não aceitava de maneira alguma nem o possível diagnóstico de esquizofrenia, nem a medicação, eu não aderia à medicação. Quando eu voltei dos Estados Unidos, entre 2000 e 2001, eu comecei a ser tratado por uma faculdade, na verdade, que tem um departamento de psiquiatria, que é a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E aí, ao longo dos anos, eu fui aderindo. Quando eu conheci a ABRE, então, aí foi que, de fato, eu aderi à medicação. E esse tratamento depois culminou em 2018, quando eu larguei a Santa Casa de Misericórdia, que tinha o corpo de psiquiatras que me atendiam, e passei por um psiquiatra particular. Inclusive, pelo fato da minha militância em saúde mental, ele nem me cobra os honorários dele. E durante todo esse período fiz um tratamento, digamos, psicanalítico, né, e psicoterapêutico, aliado à terapia ocupacional, que eu tenho na minha família 2 terapeutas, 2 primas, são terapeutas ocupacionais, que deram de uma forma não direta, mas indireta, umas balizas para o meu tratamento, no sentido de até indicar profissionais, indicar não só psiquiatras, mas terapeutas ocupacionais e psicoterapeutas.
Atualmente, meu tratamento hoje ele é feito trimestralmente com um psiquiatra, esse da linha espírita, e um tratamento psicanalítico semanal, né? Que inclusive o meu psicanalista também ele não me cobra, ele franquia as consultas comigo pelo fato de eu ser militante em saúde mental. E eu fico muito feliz porque hoje em dia quem tem necessidade de ter um tratamento particular vai praticamente à falência, porque os tratamentos são muito caros, os medicamentos são muito caros, eu consigo medicamento pelo alto custo, então eu sou muito grato mesmo, né? E a AB se tornou, na verdade, uma referência para mim enquanto tratamento psicossocial, né? Então hoje a própria maneira de eu atuar na AB, eu coordenar grupos de acolhimento, oficinas culturais, e meu próprio mestrado em saúde mental, ele acaba me amparando com um tratamento psicossocial. Então, eu acredito que a continuidade é basicamente manter o que eu já faço hoje e vem sendo bom. E, se no futuro médio e longo prazo, reduzir a medicação para o mínimo possível. Oi? Alguém falou algum? Bom, era isso. Caio. Ótimo, Zé. Eu só estou dando uma olhadinha aqui nos microfones, estão todos fechados. Sobre o meu tratamento, o que eu posso dizer é que ele é contínuo, né? Essa questão da terapia é uma coisa muito importante, que desde a adolescência eu faço porque eu acho que é uma coisa como autoconhecimento, né? É uma coisa importante que a gente faça. Faço tratamento com medicamento, eu acredito muito no medicamento, mas esteja um pouco parecido com o Zé nesse momento. A minha redução, eu passo por uma psiquiatra, né, a doutora Milena, mais ou menos 2 anos. A gente está de comum acordo numa negociação na redução dos medicamentos. Eu acho isso muito importante porque, além de ter essa parte dos pensamentos intrusivos, uma coisa que me incomoda muito é a qualidade do meu sono, né? Não é só o fato de estar um pouco acima do peso, mas é porque a minha cabeça funciona muito, né? Então eu tenho muitos pesadelos e é como se tô dormindo, mas eu tivesse acordado, né? Então, num momento como esse que a gente também vive, que a gente fica mais ansioso, um pouco com medo, eu acho que isso se acentua mais. Eu sou uma pessoa que gosto muito de terapias holísticas, já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da constelação familiar, já também recebi Reiki. Ultimamente eu tenho recebido bioenergia. Eu não vou saber explicar exatamente para vocês, mas é como se fosse para mudar o nosso comportamento, na maneira que a gente pensa, né? Porque os meus pensamentos são muito repetitivos e eu sei que se eu continuar pensando daquela forma, aonde que isso vai acabar. Mas eu acho que o mais importante do tratamento, a CDF, para mim, a comunidade de fala, eu acho que foi um espaço que eu sempre quis ter na minha vida, né? Porque o simples fato de ter outras pessoas que vivenciam coisas parecidas, mas que a gente se respeita. Obviamente que existem as discussões, né? Porque daquilo, tem um que é mais filósofo, tem um outro que é mais racional, tem um outro que é um pouco mais irracional. Eu acho que isso faz parte, mas o fato de pertencer à comunidade de fala, poder conversar com as pessoas, ter alguns lugares que eu posso escrever, contar sobre a minha história, isso me faz pertencer. E eu acho que para você se sentir cidadão, você tem que pertencer a algum grupo. Então, eu acho que quando vem uma crise muito forte, que você fica perdido e você perde seu papel na sociedade, né? Então, a gente tem aquela sociedade que você tem que produzir, você tem que ser chefe de família, você tem que ter determinado cargo, morar em determinado bairro. Não necessariamente a vida é assim, né? E o meu tratamento, basicamente, é isso. Algumas vezes, eu fui mais pela linha espiritual, que eu acho que é importante, mas eu acredito de um pouco tudo, né? E acredito que o poder da mente, então eu gosto muito de assistir e muito de ler e tenho procurado essas coisas, né? Participei de alguns estudos que eu fui atrás, eu procurei quase durante 12 anos um tratamento num hospital
que é especializado no transtorno que eu tenho, eu consegui, depois de muitos anos, fiquei lá durante 4 anos, e vi que a gente não tem que ficar preso só num tratamento, né? Porque de vez em quando a gente coloca a nossa esperança naquele medicamento, naquele profissional ou naquela coisa. E não necessariamente é assim, as coisas mudam. Mas fazer parte da CDF é uma coisa muito bacana. Zé, contigo. Então, o próximo tópico, o quarto, lidando com problemas de saúde mental. Eu vejo que o tempo está fluindo de uma maneira incrível, né? A gente sempre quer falar, quer botar todas as nossas experiências, tem que se cuidar para não ser muito prolixo. Mas eu acho assim que, como eu disse, meu último surto foi em 2001, o último episódio psicótico foi em 2001. Eu basicamente tive uma estabilização. Eu acho que para lidar com problemas de saúde mental, eu procuro fazer coisas que me dão prazer e tentar reduzir a ansiedade. Claro que nesses momentos atuais, por viver numa cidade grande, por uma série de condições de violência urbana, inclusive agora com o problema do confinamento, do Covid, a ansiedade sobe um pouco, né? Mas eu procuro sempre focar na qualidade de vida. Então, eu, desde muito cedo, eu sempre gostei de ler, e nesses últimos anos, eu sou um árduo leitor, devoro livros, e isso tem me feito readquirir uma capacidade cognitiva, que, na verdade, ela é muito presente, uma perda cognitiva muito presente nas doenças mentais, mas graças à força de vontade de ler, e ler muita coisa diferente, não só um tipo de literatura. Uma das coisas que eu deixei de fazer foi deixar de usar o carro. Eu vendi meu carro, hoje minha família, eu moro com a minha mãe hoje, né? A gente tem o carro que é só o carro da minha irmã, que a gente usa de vez em quando. Eu procuro usar o transporte público, porque aqui em São Paulo nós temos um passe que o município dá para a gente, um passe livre, né? Para as pessoas que têm um tipo de transtorno. Andar a pé, possível, uma coisa que eu procuro sempre, que minha mãe recomenda, anda mais a pé. Eu estou com excesso de peso, como o Caio, nós somos gordinhos, né? Eu comecei no começo do ano uma academia, infelizmente, degringolou por causa da academia, por causa do Covid, né? Estou fazendo atividade online, 2 vezes por semana eu me conecto com a minha personal trainer, a gente faz 40 minutos de ginástica. Eu acho que o esporte, a atividade física é fundamental para a qualidade de vida. E a questão das relações humanas, né? Relações de amizade, relações... Eu não tenho namorada hoje, né? Seria, eu acredito, ser uma coisa boa para mim, para ter até para lidar com o problema de saúde mental, poder dividir com alguém. Mas tenho muitas amigas, boas amigas, pessoas que me dão muito suporte emocional, muitos bons amigos. Eu acho que, basicamente, lidar com o problema de saúde mental é isso. É tentar ter uma vida saudável, de uma forma eclética, no sentido de nós estamos, como o Caio mesmo falou, nós pertencemos a uma tribo, mas ao mesmo tempo não precisamos estar confinado naquele dogma de pensamento. Nós podemos aceitar diferenças, e eu acho que eu procuro fazer justamente isso. Aceito as pessoas que pensam diferente de mim, e eu não sou o dono da verdade. Eu acho que isso que me faz ser uma pessoa capaz de lidar com o problema de saúde mental. As pessoas, pelo menos aparentemente, me aceitam do jeito que eu sou bastante franco, bastante honesto, e não escondo as minhas dificuldades. Se eu preciso de ajuda, eu grito, e isso tem sido feito dessa forma, e espero que continue sendo feito de uma maneira proativa. Caio. Ótimo, Zé, obrigado. Eu uso algumas ferramentas bem parecidas que o Zé comentou, dessa forma de lidar. Eu acho que o importante, primeiro, é respeitar os próprios limites, né? É difícil que a gente faça isso, ainda mais para quem é ansioso, inquieto. Teve uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que participou da CDF, aqui em São Paulo, que é a questão do sinal, né? Então, eu digo que a minha vida tem um sinal amarelo, vermelho e verde. Em alguns momentos, esse sinal está amarelo, né? Então, eu já identifico que naquele momento é uma situação para que a gente evite estresse. Nem sempre a gente vai conseguir, mas eu tenho tentado fazer isso. Muito da minha parte de como lidar está relacionado com a qualidade do sono, né? Então, eu tenho tentado uma reeducação alimentar ou a própria higiene do sono, que é importante, né? Então, eu percebo que se eu tenho uma noite
mal dormida, que realmente eu não consegui ter aquele relaxamento, provavelmente os meus rituais eles vão ficar piores e mais intensos no outro dia, né? Então a gente vai aprendendo e o nosso corpo, ele fala muito com a gente. A gente que geralmente não entende os sinais ou não está preparado, ou finge não, uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, né? E volto mais uma vez na parte de pertencer. Então o fato de ter um grupo como a comunidade de fala, que a gente tem as nossas reuniões mensais, a gente tem os nossos desafios. A gente está num momento bacana que agora a gente tem discutido entre os coordenadores, né? Então, estamos em 4 cidades no Brasil, que é São Paulo, Rio, Santa Maria e Salvador. Existem outros convites para outras cidades, né? Inclusive, a gente tem uma aluna de Ouro Preto aqui que está acompanhando a nossa discussão. Acho que isso é muito importante. E o fato de saber se respeitar, né? Eu fui uma pessoa que, por princípios próprios, nunca aprendi a falar não. Então, é difícil. Talvez a minha mãe esteja assistindo, né? Em determinado momento, eu quis ser aquela figura de marido, de pai, coisa que eu não sou, né? Acho que cada um tem o seu espaço, a sua história. E então, essas são ferramentas que, no dia a dia, eu tenho colocado em prática. E quando eu entrei para a CDF, era uma coisa que o Richard e a Cissa sempre me falavam, e as terapeutas ocupacionais, a importância da rotina. Para mim, rotina sempre foi uma coisa chata, mas eu tinha rotina. E a partir do momento que eu comecei a escrever as minhas atividades e me planejar, isso começou a fazer diferença na minha vida, né? Então, é uma forma que Então, a minha agenda de amanhã não está numa agenda, está num papel dizendo quais são os horários importantes, o que eu vou ter que fazer. E eu acho que isso é importante, né? Zé, com você. Então, agora é o 5º e penúltimo tópico, o sujeito da minha própria história. Eu acho que eu vejo com muito orgulho e muita felicidade que nós temos uma biografia. E hoje eu vejo que o que na época muitas vezes parecia uma coisa ruim, uma coisa que a gente gostaria de se envergonhava às vezes, ou que por que isso aconteceu na minha vida, uma perda, um fracasso. Hoje, na verdade, olhando para trás e olhando para frente, ou pelo presente, eu percebo que tudo isso me fez forjar o que eu sou hoje. Então, é uma coisa meio esotérica até imaginar que é como se um livro já tivesse escrito, mas tivesse fechado esse livro. Eu estou agora abrindo e lendo a minha história. E a minha biografia são coisas que eu passei, por bem ou por mal, e que de alguma forma eu estou multiplicando isso, de alguma forma tentando me solidarizar com as pessoas. E eu vejo muito feliz. Uma das coisas que eu reativei para ser sujeito da minha própria história foi justamente a vivência com arte, né? Eu sempre tive muita aptidão artística, né? E eu ganhei, inclusive, um prêmio nacional em 2009, um prêmio nacional de pintura, uma premiação poupuda, inclusive com dinheiro, com envolvida. E hoje nós temos um projeto da ABRE, que é o Laboratório de Criação Casa Azul, que são workshops e oficinas culturais que me dão um grande prazer, porque na época de faculdade, no último ano, a gente organizou uma semana de arte, uma coisa muito bonita, envolveu a universidade toda. Então, esse retomar essa biografia, essa mostrar a percebimento de que tudo que aconteceu na nossa vida teve um motivo, teve um porquê, significância, né, me faz sentir que me dá esperança. Já é o próximo tópico, inclusive, não vou me adiantar, mas eu acredito que a minha biografia tem mostrado que o que tinha que acontecer, aconteceu, e nada mais, nada menos. Eu sou o que sou e procuro vender meu peixe na comunidade de fala, graças a Deus, graças ao Richard, à Cissa, ao Caio, aos coordenadores, nós temos a oportunidade de botar a boca e falar com tanto carinho, com tanta emoção, um pouquinho da nossa história. Muito obrigado. Eu fico muito emocionado até em falar isso, porque são coisas muito profundas. Obrigado, Zé. O sujeito da minha própria história, eu digo que é muito rico. Talvez, de vez em quando, eu me questiono assim, como será que seria a minha vida sem um transtorno?
tem uma coisa diferente. O Caio não é o transtorno, né? O transtorno não é o Caio. O transtorno faz parte do Caio. Como ser baixinho, ter 1,65 m, como ter esse cabelo um pouquinho arrepiado, tá um pouco barbudo. Eu poderia ficar me lamentando por várias vezes, dizendo assim, poxa, mas Deus foi injusto, não é legal, não deveria funcionar dessa forma, e não é a forma que eu encaro. Eu acho que é uma forma que eu tive para amadurecer, né? Eu não sei se isso vai ter significado nessa vida, em outra vida, foi, como eu disse, eu acredito um pouco em tudo, né? Mas eu acho que os desafios são grandes, né? Então, ser sujeito da minha própria história, mesmo com essa dificuldade, em alguns momentos se sentir paralisado dentro de uma gaiola, com medo de sair, de voar, saber que eu tive a possibilidade de casar, que a minha esposa foi a primeira namorada que eu tive que soube que eu tinha um problema, né? Porque eu escondia de todo mundo. Então, vocês imaginam, ficar 24 horas escondendo isso, chegava um momento que não dava. Então, eu precisava fazer isso escondido à noite, de madrugada, e isso era muito ruim para mim, né? O fato de hoje eu poder auxiliar minha mãe com algumas coisas, isso é uma coisa que me satisfaz muito. Então, eu tive que aprender a cozinhar, gente, né? Eu morava com a minha mãe, a gente tinha condição de ter uma pessoa em casa. Então, esse fato das coisas simples do dia a dia, não desmerecendo, mas de poder gerenciar uma casa, de poder falar o que eu sinto, de tentar cuidar da parte da minha saúde, que eu acho que esse momento é importante para todos nós, né? Que a gente possa ter essa reflexão, porque o que a gente está fazendo com a nossa mente, com o nosso são, com o nosso corpo. E o fato de sempre sonhar, né? De poder fazer apresentações, poucas são remuneradas, mas futuramente eu tenho certeza que não só para mim, como para a CDF, a gente vai conseguir fazer as coisas, a gente vai poder replicar isso em outras cidades, né? Então, ocupar esse espaço como marido, como filho, como amigo, como poder ajudar as pessoas, eu acho que isso é muito importante, né? E todo mundo tem isso, né? Não existe o patinho feio. E é uma coisa que eu sempre gosto de falar, você pode olhar pelo retrovisor e dizer, olha quantas lombadas ou quantos buracos eu já passei, né? E tem muita coisa que vai acontecer ainda, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né? E é essa forma, né? Então, essa proximidade, precisou vir um americano lá de fora trazer uma coisa bacana, um cara que é apaixonado pelo Brasil, encontrar uma pessoa bacana, que foi a Cissa, que levou para Solange, que levou para a Abre, e que a gente está aqui podendo falar com vocês, né? Espero que meus amigos portugueses entendam o nosso português daqui, que é um pouquinho diferente, mas a gente pode fazer muito em conjunto. E o Zé, a gente está respeitando o horário da apresentação, a gente vai para o último tópico. Se já quiserem mandar as perguntas por aqui, fiquem à vontade, tá bom? Zé, por favor. Eu vou fazer um breve apanhado perdão, eu vou fazer um breve fecho. Sucesso, esperanças e sonhos. Olha, sucessos, acho que ao longo da minha fala eu já falei bastante coisa sobre as coisas que eu fiz, graças a Deus tive a oportunidade de estudar uma boa faculdade, poder viajar, morar fora, tive relacionamentos afetivos, tive namorados, tenho grandes amigos, tenho uma família que me suporta, que me dá suporte, tenho esperança do mundo melhor hoje nessa convivência forçada, tenho uma esperança de que a gente saia melhor disso, que a gente aprenda com o sofrimento, não só sofrimento, mas tem um porquê isso tudo. E os meus sonhos, na verdade, hoje eles são, eu procuro não ser megalomaníaco, porque eu tendo a ser um pouco megalomaníaco, né? Tendo a sonhar um pouco, às vezes a Cissa e o orientador, o Dr. Ari, eles me puxam para baixo, mas de fato é fazer meu mestrado, terminar o mestrado, já venho negociando, se der certo, não imediatamente, mas daqui a alguns anos fazer um doutorado, continuar pesquisando saúde mental, que eu me encontrei nisso, é um lugar onde eu me sinto absolutamente à vontade, trabalhar com saúde mental, com pessoas, com essa riqueza do material humano, que são essas pessoas que têm essas vivências, trabalhar com arte, com LACA, com grupos de acolhimento, dar oportunidade para outras pessoas, passar o bastão, né, para outras pessoas,
E a comunidade fala que eu não sou mais coordenador, nós fomos, Caio e eu, coordenadores durante um tempo, passamos o bastão para outras pessoas. Eu acho que o sonho é esse, né? Um sonho que, quando a gente sonha junto, é apenas sonho, mas quando sonha com outras pessoas é realidade. Então, acho que nós hoje estamos fazendo uma realidade muito bonita. Eu espero que isso seja, enfim, multiplicado tanto quanto possível. Já está em Portugal, quem sabe em outros países, pelo Brasil inteiro. Então, muito obrigado por vocês darem a oportunidade de escutar a minha fala. Eu espero que eu tenha agregado de alguma forma e depois a gente vai estar aberto para responder perguntas. Passo a palavra para o Caio. Ótimo. Então, o último tópico. Eu gosto de controlar um pouquinho as coisas. A gente teria exatamente, no máximo, 45 minutos para a gente conversar. A gente está com 41 minutos. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o sucesso foi ter todas essas experiências, né? Então, eu encaro qualquer tipo de experiência como uma realização, né? Então, o fato de ter sido estagiário, ter ficado 12 anos na mesma empresa, ter passado pelo que eu passei, pela família que eu pertenço, pela esposa que me escolheu, que eu escolhi, para que a gente possa ter esses desafios em conjunto, a sensibilidade de poder falar com o coração, né? Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, apesar de ser do signo de Escorpião. Eu tenho um lado muito sensível e acho que muito amável. E eu tinha muito vergonha de mostrar isso para as pessoas, né? Porque parece que é fraqueza, mas eu acho que não é fraqueza, né? A gente poder falar com o coração, obviamente que a gente sofre um pouco, né? Mas a gente aprende que o homem não pode chorar, que o homem não pode demonstrar que ama. Eu acho que não é por aí. Talvez esse é o lado positivo que eu vejo do meu transtorno, né? Porque quando eu vejo uma pessoa sofrendo, a coisa que eu mais quero é poder ajudar essa pessoa. E não importa o que seja, talvez se eu estiver lá para ouvir, ou só perguntar para ela assim, como vai você, como você tá, isso é um presente. E esperança que a gente saia fortalecido dessa situação que a gente está passando, né? Talvez uma força maior tenha mandado isso para dizer, gente, cuidem mais do planeta, se cuidem mais, cuide das pessoas, cuide de quem está do lado. Então, eu vejo é dolorido saber que muitas pessoas estão passando por isso, mas eu tento ver com bons olhos, né, que a gente possa se reaproximar. Talvez se não fosse esse momento, talvez eu não teria tomado a iniciativa de criar o grupo com coordenadores da comunidade de fala, ou estar tendo um encontro com o pessoal de Ouro Preto. Então, eu sempre tento ver dessa maneira positiva que as coisas acontecem. Sonhos, eu tinha muita vontade de ser pai. Me impressionou a história da Joana, né, de Portugal. Ela tem 4 filhos. Eu disse assim, meu Deus, eu não consegui ter um filho. Mas eu acabei adotando uma cachorra que chama Francisca. E a Francisca tem uma história muito bonita. A Francisca, ela foi abandonada em janeiro com 5 filhotes. E ela acabou indo para um lugar onde a gente cuida desses animais. E eu vou uma vez por semana para passear. E talvez o olhar que a Francisca tenha me visto aquele dia é a forma com que eu vejo as pessoas, né? E aquele olhar dela me deixou muito emocionado. E hoje a Francisca, ela acabou sendo adotada. Ela está aqui com a minha esposa no outro quarto. Ela foi devolvida porque era muito quieta. E ela é a companhia perfeita, não só para esses dias, porque senão pode parecer uma coisa, foi uma empolgação adotar uma cachorra. Não. Se não fosse minha esposa, eu acho que a gente teria 30 gatos, 40 cachorros, 50 tartarugas aqui em casa. Que a gente possa respeitar mais os animais, que a gente possa respeitar mais a vida, a natureza. Então, essas são minhas esperanças. Agradecê-los por tê-los aqui, porque é um desafio. Por mais que a gente esteja acostumado a falar com as pessoas, falar pela internet, não poder ter o olho no olho, para mim é muito difícil. Nós somos muito calorosos. E o desafio de levar a CDF, levar essa palavra e poder saber que a gente não é melhor que ninguém. Todos somos iguais.
cada um com a sua dificuldade ou com a sua habilidade, que a gente possa oferecer para os outros. Pode parecer meio utopia, mas é dessa forma que eu penso. A vida, ela passa muito rápido e a gente tem que aproveitar os relacionamentos e poder conhecer. E a minha gratidão pela CDF, pelo americano que eu mais gosto, o Richard, né? Pela Cissa, que é uma grande supervisora, junto com a Solange, que está aqui nos acompanhando, e por acreditar na gente, porque talvez por várias vezes a gente foi igual a Francisca. A gente foi rejeitado por ser diferente, né? Mas a gente não é diferente. A gente é tão quanto especial como qualquer outra pessoa. Então fica aqui a minha fala final, agradecer a presença de vocês. A Cissa vai me ajudar a coordenar só as perguntas, né, Cissa? E, Richard, eu não sei se você gostaria de fazer a leitura dos relatos agora, só para a gente começar esse bate-papo. Ativa o microfone dele. Ah, tá, peraí. Peraí, Richard. Richard, ativa seu microfone. Ativei. Já. Já. Ok. Bom, eu acho, sabe, que eu ia falar sobre uma reação do plateia, porque depois de suas apresentações tem avaliação que o plateia se enche, não é? E então eu acho que esse programa tinha um grande impacto na várias plateias, assim, familiares que assistiram muitos programas, os estudantes que gostavam de ouvir sobre a experiência de vocês em vez de teoria dos livros, sabe? E tinha os profissionais que notaram que a qualidade do relacionamento com o paciente é o mais importante. E outras coisas, assim, as pessoas veem que vocês falando são capazes, são bem articulados, não são incompetentes, não são malucos, mas são pessoas normais como qualquer, entende? Então, eu acho que o meu objetivo foi para informar o público como é a realidade das pessoas que têm transtorno mental. E vocês falam isso tudo muito bem, eu acho. Se eu tivesse uma pergunta, eu perguntei para você, Caio e José, como foi o seu crescimento assim, através da experiência da comunidade de fala? Entende? Já notou algum crescimento pessoal? O Richard, eu acho que é evidente, muito claro, o meu crescimento nesses últimos 5 anos, como na forma de falar, na forma de tratar as pessoas, de se empoderar desses recursos, né? Não só ver o lado negativo, mas o positivo, e principalmente poder levar esperança para as pessoas, né? Quem diria que eu poderia estar aqui conduzindo e falando de uma coisa que não é a minha técnica, porque eu sou administrador, mas podendo falar do dia a dia. Eu acho que isso são os pontos positivos desse projeto e saber que ele pode fazer diferença na vida das pessoas. Zé, se você quiser complementar. Vou ser rápido, porque o Caio já fez um combinado comigo que a gente não ia responder duplicidade para dar oportunidade para todo mundo falar, né? Mas eu acho que a comunidade de fala ela deu oportunidade para a gente, a partir do discurso, da narrativa, reconstruirmos a nossa própria, a partir da nossa experiência, reprojetarmos a partir do presente um novo futuro. Então, à medida que eu fui contando a minha história, é como se você constrói um barco, e esse barco é construído ao longo da navegação do barco. Então, falar de mim, falar das minhas experiências, através das oportunidades das palestras que a comunidade fala me deu em pares, me deu a oportunidade de me entender melhor, quase como uma condição de psicanálise mesmo, de psicoterapia, onde você tem um terapeuta e você conta a sua história para ele. Não que o público seja terapeuta, mas para mim foi muito terapêutico que me fez crescer como pessoa humana. Uma coisa é quando você está tudo na cabeça, e outra coisa é quando você verbaliza e cria narrativa. Então, acho que a narrativa me fez crescer como ser humano e me fez assim consolidar conceitos e valores que eu uso hoje no dia a dia. Obrigado, José. Obrigado, Caio.
Mais Oi? alguma É. Fala, Richard. Sabe, eu acho interessante e que quando eu assim fiz esse programa, eu estava pensando da experiência que eu tinha também, porque eu sou usuário também, claro. E o empoderamento de falar em público sobre suas histórias e para ter a gratidão do público para compartilhar suas experiências, eu acho que valeu muito para mim isso, sabe? Eu lembro uma vez eu tinha uma conversa com um usuário da CDF em São Paulo, se chama João, e João disse que depois de uma apresentação, ele ficou tão assim, impressionado pela gratidão do público. Ele disse que nunca sentiu tão agradecido, tão amado do que depois de uma apresentação. E ele disse que agora, esse é João falando, eu posso ir a qualquer bar aqui em São Paulo, peço uma cerveja, se alguém me pergunta o que é que eu faço, eu digo com eles, eu sou palestrante em saúde mental. Isso é empoderamento, não é? Assim, É verdadeiro. Muito verdadeiro. Uma identidade que tem valor, que mostrar às pessoas a qualidade de vocês, não é? E hoje não só é palestrante, como é coordenador de oficinas de inglês, de escritor. Filosofia, escritor, lançou um livro no ano passado, esse livro foi lançado no Brasil e em Portugal. Então, essa é a história do João, né? Eu acho que tudo começou com ele sendo palestrante na comunidade de fala, e acho que a gente tem vivido esse crescimento pessoal das pessoas que participam, e acho que o Zé trouxe um elemento muito importante, que é o potencial transformador dessa fala, transformador de si próprio, né? E transformador do outro que ouve. A gente tem tido esses relatos das pessoas que participam das apresentações como plateia, como ouvintes. E falando em ouvintes, tem 4 perguntas que algumas pessoas deixaram aqui escritas, que eu vou passar para vocês, mas eu acho que também dá para a gente, o Eduardo está levantando a mão, acho que ele quer falar. Então, eu quero só dizer o seguinte, se não der para responder todas as perguntas, a gente tem uma ferramenta que ao vocês deixarem escrito, aqui depois a gente também pode responder, tá? Depois que terminar. Mas acho que o Eduardo está com a mão levantada, ele quer falar também. Ativa seu microfone. Alô? Pronto? Alô? Oi? Alô, Richard? Alô, Caio? Alô, Cissa? Muito boa noite. Eu fiquei muito impressionado com os depoimentos de vocês, muito legal, muita estratégia legal de lidar e muito processo pessoal nos relatos de vocês, né? E vocês estão muito avançados aí em São Paulo. E eu queria dizer também o seguinte, gostei muito de vocês estarem criando essas estratégias online. Tem várias experiências no Brasil, começando agora, nesse período da pandemia, de grupos online. Tem diversos tipos e eu estava muito curioso como é que vocês estão fazendo, como é que vocês estão montando essa experiência. Gostei muito da experiência do Zoom como um aplicativo legal que dá para juntar muita gente, etc. E nós vamos eu vou fazer uma live agora na terça-feira que vem com a Judete lá do Rio Grande do Sul sobre essas experiências. Tem várias experiências acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Nós estamos começando também com os imigrantes venezuelanos lá em Roraima, onde nós estamos desenvolvendo um projeto pela Organização Pan-Americana de Saúde. E aqui no Rio também nós estamos começando a desenvolver esses grupos online na rede de saúde mental pelos facilitadores, usuários e familiares daqui. Então, assim, eu acho que nós temos que espalhar essa possibilidade de grupos online. Nessa pandemia, as pessoas estão muito isoladas, as pessoas estão sofrendo e estão precisando muito trocar. Era essa a mensagem que eu queria falar para vocês e parabéns pela iniciativa. Obrigada, Eduardo. Acho que uma das possibilidades que estão se abrindo para nós
na limitação da gente se ver, né, estar junto, é justamente poder criar esses espaços virtuais de encontro. Veja que hoje nós temos aqui pessoas de São Paulo, de fora de São Paulo, de outros estados e de outros países, né? Temos os nossos colegas do grupo Vozes de Esperança de Portugal que estão aqui, né, junto conosco. Na outra semana estávamos lá com eles. Já estamos pensando numa apresentação conjunta Brasil e Portugal para maio. Podemos pensar São Paulo e Rio, quer dizer, a gente pode ficar criativo nisso, né? E eu acho que tudo isso vai dando esse senso de pertencimento que é tão importante no processo de superação. Ele tem muitas maneiras de acontecer, e é isso que a gente está comprovando nessa experiência atual. Tinha uma pergunta que alguém colocou, se a comunidade de fala já foi levada a moradores permanentes, acho que de residências terapêuticas, e a hospitais psiquiátricos. Quer responder, Zé? Eu não conheço. Parte de multiplicação da comunidade de fala é feita mais pelo Caio, né, que ele foi responsável por isso, mas eu não tenho ciência disso, da comunidade de fala estar nas residências. É isso, Cissa? Não, de apresentações feitas. Né? Sim, de apresentações. Então, foram tantas apresentações, na verdade, sim, não em residências, mas em hospitais psiquiátricos, em CAPs, em faculdades, até na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores. Nós tivemos praticamente, eu acho que praticamente todo tipo de equipamento urbano e de centro de saúde, até asilo de velhinhos, nós fizemos uma apresentação e sempre foi muito emocionante, sempre foi muito, como mesmo o Caio comentou, a gratidão das pessoas de receber a nossa fala, receber as nossas experiências, esse carinho, mas já fizemos, eu não tenho mais esse controle exatamente, mas foram mais de 100 apresentações, chegando a 110 apresentações, e eu acredito que praticamente a gente não deixou nada de fora, né? Então, não sei se o Caio quer acrescentar alguma coisa. Não, eu acho que é importante dizer que, pelo nosso controle, residências terapêuticas, Cissa, e hospitais psiquiátricos, se a gente teve uma apresentação nesses dois públicos, ou duas, foi muito. Eu acho que é um lugar que é um desafio para a CDF, inclusive para a pessoa que fez a pergunta. A gente vai deixar a página da CDF aqui para que vocês entrem em contato. Eu acho que a gente tem e precisa de vocês para que a gente leve nesses lugares. Tá? Seria muito importante no desafio coletivo da CDF que a gente fizesse apresentações nesses espaços. Talvez o único lugar que a gente tenha ido, mas não que funciona como hospital psiquiátrico, é o Hospital Santa Teresa em Ribeirão Preto. Né? As pessoas vão e passam um dia. Fora disso, e olha que eu tenho a memória muito boa, a gente não fez nesses espaços, então fica o convite ou a indicação da CDF que a gente gostaria sim de ir nesses lugares. Obrigado, Cis. Posso falar que foi eu que fiz a pergunta? Tá. Só para dizer que eu sou antropóloga e estou no doutorado agora, mas desde a graduação eu trabalhei com etnografia de hospital com moradores de hospitais psiquiátricos. Então eu pensei que eles iam amar receber vocês para falar e tudo mais. Então depois eu vou escrever para vocês. Aí. Ótimo. Sabrina, posso saber como é que você ficou sabendo dessa apresentação? Eu participo de uma revista e o Caio mandou acho que ele nem sabia que era eu. Eles fizeram um grupo recentemente das pessoas que leem os artigos da revista, Cadernos Brasileiros de Saúde Mental. O Caio mandou o convite. Mas eu quero muito continuar participando das reuniões. Eu já vi alguns de vocês em alguns eventos, então eu queria muito continuar também participando. Espero que o Caio continue colocando os convites lá. Legal. Muito bem-vinda. A gente tem mais algumas perguntas escritas que foram deixadas por escrito. Estou tentando ver se tem mais alguém acenando aqui, é que eu tenho que ficar mudando a tela, tem tanta gente. Nós temos, no momento, 41 pessoas aqui nessa sala, tá? Chegamos a ter 44. Tem alguém que não está, eu não consigo ver, que está com LGQ7. Quem é? É a doutora Marta? É a Marta? Oi, sou eu, Marta. Que ótimo! De Santa Maria, Rio Grande do Sul.
Eu estou encantada com a atividade de hoje. Eu já assisti a palestra do Caio, já assisti do José pessoalmente, mas essa iniciativa virtual eu parabenizo muito, assim, acho que foi muito bem-vinda. E eu só queria lembrar que vocês conseguiram articular pela primeira vez um encontro de todos os núcleos do Comunidade de Fala. Não é? Precisamos de uma pandemia para a gente conseguir se encontrar todos ao mesmo tempo. Então, eu estou muito feliz com isso. Adorei essa atividade de hoje. E em relação à pergunta sobre a apresentação em hospitais, em unidades psiquiátricas, a gente aqui no Núcleo de Santa Maria já teve essa experiência e foi algo muito rico. Foram poucas experiências, foram duas. Uma em cada unidade psiquiátrica, de um hospital universitário e o outro um hospital clínico do SUS. E uma das pessoas que fez parte do Comunidade de Fala, que é a Janine, hoje em dia ela já está reabilitada, ela voltou a trabalhar e não está mais conosco no projeto, mas é uma parceira ainda. Ela foi descoberta, digamos assim, entre aspas, enquanto estava numa unidade dessas. Ela estava internada e assistiu uma intervenção do Alex e do Denizar, e a partir daí, ela, quando teve alta, veio ao nosso projeto e participou por muito tempo. Então, acho que é uma oportunidade para as pessoas que estão internadas, já em início de reabilitação, que elas possam escutar a riqueza das narrativas de vocês. Quero saudar todo mundo, Richard, Eduardo, Cissa, Zé, Caio e todos os amigos, né, que a gente tem saudade por estar distante aqui no sul do país. Um abração para vocês e obrigada por... Aliás, Marta, eu queria lembrar que quando eu fui para Santa Maria, tem uns 2, 3 anos atrás, nós fizemos uma apresentação com a Elise e comigo. Não sei se você se recorda. Certamente. Fez uma apresentação no auditório, foi bem bacana. E o Caio teve essa experiência junto com a Janine no congresso da Abrasme. A gente chama de CDF misto, quando tem um componente de cada cidade. Aqui a gente tem esse luxo de ter tido essa parceria aí com vocês dois. Muito legal. É maravilhoso isso, gente. Marta, muito bom te ver. Também, Cissa. Um abraço. Um abração. Tem 2 perguntas bem chapa-quente aqui. Posso mandar? Como a religião ajudou e qual a opinião de vocês, ou de um de vocês, sobre mediunidade? Tá? E só para vocês saberem, tem mais uma pergunta que foi deixada aqui no bate-papo, que é como conseguem driblar a questão da dificuldade para sociabilizar. Então, essa pergunta de sociabilização, de religião e sobre mediunidade. Zé, deixa eu responder a mais fácil, você responde a mais complexa. Eu só queria dar boa noite para o professor Aislan. O professor Dr. Aislan é da Universidade Federal, lá de Juiz de Fora. É uma pessoa que... perdão, Juiz de Fora não, Ouro Preto, me perdoe, professor. É com ele que a gente tem conversado para levar a multiplicação da CDF para lá. Então, a gente fica muito feliz com a presença de todo mundo e a sua. Sobre a sensibilização, eu acho que é importante dizer, a socialização, perdão. Eu acho que a gente tem que arrumar ferramentas, né? O primeiro espaço que eu tive para socializar foi um grupo de apoio de portadores de transtorno obsessivo compulsivo, né? Foi lá onde eu encontrei meu espaço, mas lá era um pouco diferente da CDF. A gente tinha um encontro uma vez por mês e chegou um determinado momento que era muito pouco para mim. Por sorte, foi o mesmo momento que surgiu, através da mobilização do Richard e da Cissa, que o que mais me chamou a atenção para poder fazer parte da CDF foi o seguinte: eu nunca mais me esqueço que num grupo de apoio tinha um texto assim: americano vem para o Brasil dar um treinamento para pessoas que queiram falar sobre suas histórias. Falei, meu Deus do céu, e isso é para mim, né? E foi assim que eu acabei conhecendo a CDF.
E eu acho que esse espaço que a gente tem de debate, de diálogo, de conversar, é extremamente importante. E eu sempre que eu digo, uma coisa é a característica da pessoa, né? E eu sempre fui comunicativo, apesar de ser envergonhado por algumas coisas. A CDF foi um espaço positivo para mim, porque eu pude exercer essas habilidades que tanto eu gosto, né? Nem todo mundo vai gostar de apresentar ou narrar a sua história. Por exemplo, quando a Cissa fala, a Abre tem uma série de oficinas onde cada um se identifica, mas socializar, eu acho que é um papel importante. Nem sempre a gente vai conseguir através da família, porque o principal objetivo da CDF é a gente falar do estigma, né, do preconceito que a gente tem com as pessoas que têm o transtorno, né? E sem conhecimento, a gente não aprende nada, né? Então, esse é o papel da CDF. Então, eu acho que o quanto mais importante os familiares tiverem profissionais em volta, eu acho que isso é uma forma que a gente pode ter um espaço que a gente possa falar e vem aquela palavra do pertencimento. Zé, fala sobre religião e espiritualidade, por favor. Zé, só antes de você responder, eu quero só pedir, porque como tem algumas pessoas que precisam sair, quem quiser que a gente devolva uma resposta ou um comentário ou continue a conversar por escrito, precisa deixar o contato no bate-papo, tá? Porque nem todo mundo a gente tem o contato. Bom, pronto, Zé, para você. Então, só para pegando um pouquinho da sociabilidade que o Caio falou, nos grupos da Abre, tanto de acolhimento como do LACA, nós conseguimos formar núcleos e um número de pessoas interessadas. A arte e a oficina em si, o workshop, ele é um pretexto. Mas as pessoas montaram grupos de WhatsApp, as pessoas agora não estão saindo mais porque estão confinadas, né? Mas elas costumavam ir ao parque, ir ao shopping, namorar. Então, a gente, na Abre, nós criamos pretextos, através dos grupos de acolhimento e de oficinas LACA, para que as pessoas participassem de uma atividade artística, cultural, e a partir daí fosse o disparador para uma sociabilidade decorrente naturalmente. E a gente até brinca na Abre, que a gente tem a meta de trazer o Recovery College para o Brasil, e a gente não está lá ainda, mas nós estamos no Recovery Club, e a gente tem praticamente um clube de pessoas que frequentam, né? Antes era a casinha do Proeste, que agora é um lugar um pouco maior, que é um prédio, né? Então, esse é o primeiro ponto. Já a questão da religião e da mediunidade, eu acho assim que, independentemente de crer ou não crer em Deus, as pessoas têm uma espiritualidade, que pode ser até esotérica ou não, né? Mesmo falando de uma forma mais existencial, o mais ateu dos ateus, ele pode ter um contrato social ético, no sentido de respeitar o próximo. Isso é uma coisa tão espiritualizada como uma pessoa que crê em Deus, que tem os mandamentos lá que tem que cumprir. Então, eu acho que mais do que religião, a necessidade de uma espiritualização existencial, no sentido de você respeitar o próximo, respeitar as diferenças, saber que existem vários tons de cinza entre o preto e o branco, né? Então, e a questão da mediunidade, hoje eu tenho o meu médico psiquiatra, ele é vinculado à Associação Médica Espírita, mas ele não mistura as coisas. Não é porque ele é espírita e porque eu também tenho um pezinho no espiritismo, né? Tenho uma vivência reencarnacionista, não mistura o tratamento medicamentoso, alopata, com aquilo que seria mediunidade. Porque uma mente doente, que você tenha, digamos, vendo vultos, ouvindo vozes, e que te impossibilite ter uma vivência social, tem que ser tratada. Ninguém está falando do Chico Xavier, que era funcionário público, produziu mais de 400 livros, e a mediunidade dele é pouco entendida, é muito estudada e pouco entendida, né? Mas aquilo não fazia mal para ele. Ouvir vozes não era um problema para ele. Passa a ser problema quando você... aliás, teve uma piadinha hoje pelo meme, pela internet, de uma associação psiquiátrica, acho que na Inglaterra, alemã, na verdade, um psiquiatra alemão fala: olha, nós somos cansados de receber ligações de pessoas, contato de pessoas, ligações de pessoas que falam, estão conversando com plantas e com animais. Isso não é um problema.
Entre em contato conosco se eles responderem, né? Então, na verdade, a mediunidade ela tem esse caráter, né? É uma experiência única, individual, e tem que ser respeitada e tratada como uma questão existencial. Eu acho que ninguém é dono da verdade. E eu tenho as minhas convicções mediúnicas, espirituais, existenciais, mas procuro não misturar os canais, porque eu acho que o ser humano tem um arcabouço místico. Jung já falava do inconsciente coletivo, né? Que une toda a humanidade dentro de uma... Estou lendo agora um livro que eu recomendo para vocês, O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, um livro bárbaro. Agora que a gente está com o sono um pouco comprometido, a experiência riquíssima que o sonho traz para a gente, né? E como o próprio Jung falava, um sonho não lido é como um sonho não interpretado é como uma carta não lida. Então, se atentar ao sonho, se atentar à nossa riqueza, que nós não somos só matéria, nós somos também alguma coisa a mais, que pode ser mente, espírito, alma, cada um define da sua maneira. Eu queria só falar uma coisinha. Eu tenho que sair do grupo. Eu queria fazer uma saudação geral. Adorei né, esse evento online. Acho que nós podemos fazer isso com outras pessoas, e acho que os profissionais de saúde mental por esse Brasil afora podem reunir usuários que já se conhecem, etc., começar a utilizar essas ferramentas, porque os serviços, os nossos dispositivos de atenção psicossocial estão praticamente fechados, só recebendo emergência, etc. Acho que as pessoas estão sozinhas, os usuários, os familiares. Eu acho que essa experiência tem que ser disseminada nas nossas redes de saúde mental. Parabéns pelo evento. Eu vou ter que sair agora, porque eu tenho outra atividade, mas quero parabenizar. E um abraço no Richard, na Marta, na Cissa, em vocês, do Carlos, em todo mundo. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Só para perguntar, a live que você disse que vai ter na terça-feira, em qual plataforma, em qual site? Vai ser pelo Facebook e pelo Instagram, simultaneamente. Tá? Eu vou passar para o pessoal, eu vou mandar o cartaz para vocês. Tá bom? Ô, Eduardo, antes de você ir, tá me ouvindo? Sim. Deixa o teu melhor contato aqui no bate-papo, porque a Abre está realizando rodas abertas de conversa todas as segundas-feiras. E eu acho que seria algo legal para você divulgar para o teu grupo aí, para os teus claro. Aí no Rio de Janeiro, tá? E nós estamos, na verdade, tentando ver, se vocês puderem fazer isso, sistematizar como é que vocês estão organizando isso por escrito, fazer um pequeno relato, e porque nós estamos exatamente pedindo para as pessoas que estão experimentando esses dispositivos que divulguem, e nós estamos começando a escrever sobre isso. E para a gente poder, coisa bem prática, como é que faz, como é que funciona, o que é mais legal, o que não dá certo, quais os riscos, quais as dificuldades, por exemplo, com a tecnologia, com o aplicativo, etc. Se vocês puderem escrever um pouquinho disso, vai ser muito legal, que a gente vai começar a divulgar para a rede de saúde mental do Brasil inteiro. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigada, Eduardo. Abração. Grande abraço, então. Tchau. Um abraço a todos aí. Pessoal, nós temos uns minutinhos ainda aí. Né? Alguém quer fazer uma pergunta? A Joana está acordada até agora, lá em Portugal. Filhos estão a fazer batutice e estão ainda acordados também. Eu não falo um português tão bonito como a vosso, porque é mesmo bom ouvir-vos. E só queria dizer umas coisas muito simples. As três coisas mais simples que queria dizer é obrigada, obrigada e obrigada. Agradecimento acho que é o principal, de ver que nem com todos os aviões do mundo no chão nos impedem de voar, não é? E que nem estamos aqui com uma diferença de atlânticos e de oceanos. E estou aqui a olhar para o Richard, que não conhecia, e agradecer por ter um dia levado para o Brasil, e obrigada por a Cecília ter um dia trazido para Portugal, e isto é muito mágico e muito bonito. E no vosso testemunho tão bonito, Caio e José, muito obrigada. Vocês falaram muito
nisto do sentido, da identidade, não é? Da necessidade de nós termos uma identidade. E temos aqui uma identidade, não é? Uma comunidade com uma identidade, porque partilhar vida é vida, gera vida, e isso é gerar vida, e obrigada. E o sonho, a importância do sonho, não é? De nós mantermos esta esperança. E, portanto, dizer-vos isto, dizer que, sobretudo, obrigada. Viva a Francisca! Viva a Francisca! E que um dia, espero eu, havemos de nos abraçar, a sério. Então é só para agradecer e já o meu bem-ajam a todos, porque vou ter que ir ali levar umas crianças à força para a cama, porque não me estão a respeitar. Obrigada a todos. Ai, Joana, que alegria te ver aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. A gente vai estar junto outra vez logo mais. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com a mão levantada. Ah, a Karine. A Karine está acenando para nós. Diga, Karine. Ativa teu microfone. Estão me escutando? Eu queria agradecer, né, o convite. Caio colocou lá no grupo e falar que eu saio essa noite muito mais feliz, porque com um olhar muito mais esperançoso, porque ver como a CDF tem ajudado vocês, cada relato, tanto do Caio quanto do Zé, foram impressionantes, e feliz da vida e super ansiosa para já começar a trabalhar com vocês. E essa pandemia logo, para que a gente possa mesmo ajudar as pessoas, os usuários aqui, porque eu tenho certeza que vai ser um crescimento grande para cada um. E empoderamento, igual o Richard fala muito, e verdadeiramente vocês dois, ao trazer os relatos, vocês trouxeram esse empoderamento que a CDF traz para os seus usuários participar. Muito feliz e com certeza eu quero participar dos próximos. Pelo que eu vi aqui, Cissa, eu acho que todas as perguntas foram respondidas. Eu estou deixando a nossa página no Facebook, que é Comunidade de Fala. Vocês podem mandar por pergunta. Estou deixando também meu e-mail para qualquer questão. Eu acho que é importante dizer para vocês que mais uma coisa que eu aprendi, eu gravei a reunião inteira. Depois eu vou salvar isso na nuvem e disponibilizar com vocês, tanto pela página, para quem me passar por e-mail. Usem esse material, que eu acho que é importante. E eu acho mesmo, para respeitar o horário, eu gostaria só que a Cissa fizesse uma finalização e o Richard, né? Tô vendo que o Richard está cansadinho, deve estar no horário da janta dele, que ele também falasse um pouquinho com a gente, porque de qualquer forma sintam-se abraçados. Obrigado por estarem com a gente. Eu acho que a Rita está levantando o dedo. A Rita. De Portugal. Rita Mexia. Ativa o seu microfone. Olá, Caio. Olá, José. Olá, Cissa. Olá, Richard. Eu queria agradecer muito também esta partilha fantástica. Vocês, realmente isto não há fronteiras. Conseguimos chegar a todo lado com estas novas plataformas. Adorei ouvir-vos e agradecer-vos também, porque se não fossem vocês, nós também não existíamos. E pronto, e basicamente é isto. Agradecer-vos muito, gostei muito e estou esperando para a gente fazermos a Brasil-Portugal. Obrigada, até breve. Obrigada. Obrigada, Rita. Obrigada.
você sabe que é um sonho antigo nosso, né? Desde que a gente formou o grupo da Vozes de Esperança em 2015 em Portugal, que a gente fala de fazer um encontro. Pois é. Sempre essa questão que quem ia ser o primeiro grupo a viajar? Era o português que viria ou era o brasileiro que iria? Né? Bom, agora... Nós do Porto somos menos, não é? Vamos nós. Pois é, acho que como disse a Joana, é mágico, né? A gente poder se encontrar e essa tecnologia ajuda a encurtar essas distâncias, a gente atravessa um oceano e se encontra. Fantástico. É fantástico. E eu queria só dizer umas últimas palavras que o Zé falou muito rapidamente em algum momento aí na apresentação dele sobre a história do Recovery College, né? Não vai dar tempo de falar disso hoje, mas provavelmente a gente vai organizar algum evento na ABRE para convidar vocês todos para conversar sobre essa questão. Nós temos trabalhado muito com isso, mas muito mais do que trabalhar, a gente tem feito isso acontecer. Eu acho que foi isso que, quando eu encontrei o Richard em 2014, e se o Richard lembra bem, foi uma tarde inteira de discussão naquele congresso, em que pessoas da academia ficaram se debatendo a tarde inteira se a tradução para recovery devia ser, qual seria a tradução. E chegou uma hora que eu falei para eles, olha, gente, humildemente, eu queria dizer para vocês, né, que a ABRE está fazendo, vocês estão falando, mas a gente está fazendo, né? Que nome que nós vamos dar para isso em português? Eu não sei, né? Mas eu sei que nós estamos fazendo. E o recovery como conceito, ele tá sustentado em alguns pilares, né? Ele está sustentado no pilar da esperança, da responsabilidade, do controle, da conexão das relações e da possibilidade de desenvolver papéis sociais para além daquele de doente e das relações para fora do mundo da psiquiatria. E eu acho que o que a gente ouviu hoje nos relatos do Caio e do Zé é exatamente isso, né? Então, eu queria dizer que isso é recovery em prática, né? E que é uma prática potente de empoderamento e de levar esperança para as pessoas. Eu quero mais uma vez agradecer muitíssimo vocês, né? Sempre me emociono nas apresentações de vocês e passar para o Richard, então, fechar esse encontro de hoje. Para mim foi um grande prazer rever meus amigos e para ver gente nova. Eu quero assim dizer uma coisa, que antes deste pandêmico eu já ingressei numa passeio para Portugal em setembro, e quando essa pandemia passa, eu vou, primeiro país que eu vou vai ser Portugal, porque não conheço, e vou ver se meu português ainda pode ser compreensível em Portugal também. E também eu acho mais uma coisa, que eu acho que é recovery, ou superação, ou recuperação, qualquer palavra que se usa, a gente sabe que é recovery. Recovery é melhoramento da vida das pessoas, onde eles estão saindo de ser paciente para ser uma pessoa assim individual, uma pessoa que tem assim uma vida assim de sentimento, uma vida de propósito, uma vida social, conexão com as pessoas. A gente sabe que é recovery, mas a gente temos que articular isso melhor para todo mundo conhecer isso. Eu vejo que o processo de recovery como o Caio falou, é um processo diário, né? Um processo de encontro a dia, o que desafio que a gente encontra, a gente faça alguma coisa para superar aquilo. Não é? O recovery para mim é um processo diariamente. Então, é tipo de atitude que eu vou enfrentar tudo o que aparece para viver da maneira que eu quero. Isso para mim é o processo de recovery. Zé, quer falar alguma coisa? Despedir do pessoal? Eu queria dizer que eu estou extremamente emocionado e grato pela oportunidade de nós estarmos juntos e formarmos um grande, não é um bem time, mas um grupo de pessoas que têm ideais
que são transnacionais, transhumanos. É muito gostoso se sentir acolhido pelas belas palavras, pelo carinho de todos vocês. Estou muito feliz, muito emocionado. Gente, eu agradeço de coração a presença de vocês. Gratidão. A gente vai conversar com o pessoal de Portugal, com o pessoal do Rio, de Santa Maria, de Salvador e futuramente de Ouro Preto também, para que a gente possa fazer mais apresentações. Vou passar para a Cissa. Eu agradeço bastante essa oportunidade. Quero só aproveitar para agradecer a presença das pessoas do NOUS que estiveram aqui com a gente hoje, assistindo. O NOUS tem sido um grande parceiro também, e seria no NOUS que nós faríamos a atividade de multiplicação aqui em São Paulo no início do ano. Infelizmente não conseguimos fazer, mas ainda vai acontecer, né? E também queria te dizer, Caio, uma questão técnica. Antes de você encerrar essa reunião, salva o conteúdo do bate-papo, tá? Ótimo. Obrigado, Cissa. Para poder deixar registrado os nomes, as perguntas, os comentários de todo mundo. Não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa antes da gente terminar. Alguma palavra? Como é que está saindo hoje? E se não, vamos encerrar. Vamos terminar com um abraço assim, ó, todo mundo. Sintam-se abraçados. Um grande beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.